Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha na terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem, senta para a mesa, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado, porque ele fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Perguntas básicas que dizem da nossa existência, o sentido da nossa vida, e que em algum momento alguém já fez essa pergunta. Nós podemos resumir assim: princípio, sentido da vida e o destino final. A resposta para essas perguntas estão na liturgia de hoje. Nós ouvimos no livro de Sabedoria, no capítulo 2, falar do princípio, de onde nós viemos. Deus criou o homem, ou seja, viemos de Deus. Ele é o nosso princípio, nós viemos dele e o fez à imagem de sua própria natureza. Além de revelar de onde viemos, a palavra de Deus nos revela de que nós somos feitos, qual é a nossa matéria-prima. Nós fomos feitos, se Deus é o sumo bem, se Deus é amor, a nossa matéria-prima é o bem, a nossa matéria-prima é amor. A nossa essência é o bem, a nossa essência é o amor. Ainda que tenha sido corrompida pelo pecado, nós somos feitos de bem e amor. Fomos feitos para o amor, fomos feitos para amar, porque Deus é amor. E Ele nos criou a sua própria natureza. Ficou claro? A natureza de Deus, Deus é amor. Se Ele nos fez a sua própria natureza, nós somos feitos de amor e para o amor. Por isso temos essa sede de amar e ser amados, porque nós somos da natureza de Deus. E qual é o sentido da nossa existência? Nós ouvimos no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 10, somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. O Catecismo nos explica melhor no número 1721, dizendo assim, que Deus criou o homem para o conhecer. Qual é o sentido da nossa existência? Deus criou o homem para o conhecer, o servir e o amar neste mundo. É neste mundo. Quando eu peguei o avião para Guarulhos, sentei do lado de um militar da Força Aérea Brasileira. E ali a gente começou uma conversa. Descobri que ele era casado há 10 anos, não tinha filho, não aparentava muita vontade de querer ter, porque filho é responsabilidade, eu vou ter que gastar minha vida com filho. Ele sacou o videogame do bolso, começou a jogar videogame. Aí eu falei assim, eu já tive um desse. Quando eu era moleque, quando eu fiquei adulto, eu dei para os meus irmãos. Ele é, pai, eu também, mas sabe como é que é? Só se vive uma vez. Aí eu falei, meu irmão, me perdoa, eu preciso te corrigir, eu sou padre. Não se vive uma vez. Quem crê em Deus vive para sempre. Mas uma coisa você está certo,
Só se tem uma oportunidade de amar a Deus. E é nesta vida, como está dizendo para nós o catecismo, Deus criou o homem para o conhecer, o servir, o amar neste mundo e para ser feliz com ele na eternidade do céu. Se você quiser saber o sentido da sua vida, está aqui. Diga comigo. Conhecer a Deus. Servir a Deus. Amar a Deus. Ser feliz com Deus. Esse é o sentido da minha vida. Não precisa mais perguntar, está aí. E aí Santa Catarina de Sena tem aquela frase célebre dela no qual ela diz: se fores o que deve ser, incendiarás o mundo. Incendiarás o mundo se você for o que deve ser, se você for aquilo que foi feito para ser, se você viver de acordo com a sua natureza, que é o amor, será feliz. E por que o homem não é feliz? Porque anda na contramão da própria natureza. Quem fica esperando recompensa e elogio, diante daquilo que é a nossa obrigação, é a nossa natureza, vai ficar frustrado, vai ficar insatisfeito, vai ficar triste. Você agradeceu o seu carro por ter trazido você até aqui? Você agradeceu suas pernas que trouxeram você até aqui? E quer receber recompensa por aquilo que você foi feito para ser? Você foi feito para amar, você foi feito para fazer o bem. E por fim, do nosso destino final, no livro da sabedoria, diz que Deus criou o homem para a imortalidade. Então nós passamos pelo de onde viemos, para que viemos e para onde viemos. Deus criou o homem para a imortalidade. No fundo da nossa alma existe um desejo de imortalidade, um desejo de vida eterna. Isso é tão verdade que na Idade Média, talvez você tenha estudado, os alquimistas, eles estudavam, queriam criar uma fórmula mágica para viver para sempre ou para viver mais. Os reis de toda a história, eles mandavam escrever poesias, canções sobre eles, sobre os seus atos heróicos, que eles até aumentavam, pinturas, esculturas, porque eles queriam ser lembrados, não queriam ser esquecidos. Tudo isso diz de um desejo de eternidade. Nós queremos viver para sempre, nós não queremos morrer. As pessoas hoje, inclusive Elon Musk, companhia militar, investe rios de dinheiro em pesquisas para viver mais, para viver para sempre. As pessoas estão loucas aí nas academias, nos crossfit da vida, fazendo dieta, porque querem ter saúde, querem viver mais. Tudo isso diz de um apelo da nossa alma que não quer morrer. Nós não queremos morrer. Aí Jesus diz para os discípulos em Mateus 6:27, quem de vós, por mais que se preocupe, por mais que tenha dinheiro, por mais que faça crossfit, por mais que tenha saúde, por mais que os seus parâmetros estejam lá excelentes, quem de vós pode acrescentar uma hora na sua vida? Não pode. Deus criou o homem para a imortalidade, que só pode vir dele, não de nós. Porém, foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. E experimentam-na os que a ele pertencem. Está dizendo para nós a leitura de hoje. Embora Deus tenha nos criado para a imortalidade, foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo e experimentam-na os que a ele pertencem. É possível pertencer ao diabo? Eu digo para você, é possível inclusive ser filho do diabo. Não por criação, mas por escolha própria. Em João, capítulo 8, versículo 44, Jesus diz: vós sois filhos do diabo e tendes vontade de cumprir os desejos do vosso pai. Então, o que distingue aqueles que vão viver eternamente?
daqueles que vão morrer eternamente, que vão para o inferno. É a orientação da nossa vontade. Se a nossa vontade está orientada para a vontade de Deus, ou se a nossa vontade está orientada para o mal, para o pecado, para a vontade de Satanás. Não podemos ter preguiça de ser de Deus. Não podemos ter preguiça de amar a Deus. Não podemos ter preguiça de servir a Deus. Porque dele viemos, para Ele, e Ele é o nosso destino. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.